Olá, eu sou Ângela Passadori, sou pedagoga, sou psicopedagoga. Eu tenho 2 filhos de 11 anos, são minhas bênçãos, o Renan e o Eric. Adoramos animais. Tenho 2 gatos, o Amarelinho e a Vida Linda. Eu gosto muito de dança, de arte, de viagens, um bom papo, uma boa conversa. E fico muito feliz de poder contribuir com esse time, com essas mulheres maravilhosas que têm nos buscado, e estou com muita vontade de continuarmos esse projeto que tem sido tão lindo no decorrer desse momento que a gente está vivendo. Adoro trabalhar com gente, trabalho com consultoria há mais de 30 anos, ajudando pessoas a identificarem o seu potencial e utilizarem melhor o seu talento na vida, na profissão. Eu sou head da Escola de Negócios da MWB, Cultura, Inovação e Gestão. E estou muito satisfeita de fazer parte do grupo de mentores do Mentoria Colaborativa Nós por Elas, idealizado pela nossa querida Edna Goldoni. Eu vou conversar com vocês hoje a respeito do Action Learning e sobre a importância e a habilidade de fazer boas perguntas. Primeiro eu quero trazer um pouco do contexto atual, o contexto que nós vivemos. Nós vivemos num mundo VUCA, num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Nós estamos num mundo, vivendo um momento onde nós precisamos gerir o nosso aprendizado, num momento onde baby boomers, geração millennium, trabalham juntas e aprendem juntas, e nós também estamos vivendo num mundo de agilidade, de busca de muita agilidade na resolução de problemas. E o Action Learning conversa muito com esse momento. O Action Learning é uma metodologia de resolução de problemas reais, urgentes e importantes e que estejam sob a alçada de quem traz o problema. Essa metodologia já existe há mais de 50 anos e está espalhada pelo mundo em diversos países. Aqui no Brasil ela é mais jovem, ela está em torno de 10 anos e já tem sido utilizada por muitas empresas, por muitas organizações e por muitos grupos que têm identificado muitos processos de melhoria com a utilização do Action Learning. O Action Learning tem ajudado pessoas e organizações a melhorarem a qualidade das suas reuniões. As reuniões têm sido muito mais produtivas, desenvolve o pensamento criativo, ajuda as pessoas a terem novas ideias e novos insights, a promover uma melhor união do time de trabalho em equipe. Então são muitos valores agregados que acontecem no decorrer da metodologia. Além das pessoas também exercitarem suas habilidades de comunicação e liderança enquanto aprendem juntas. A manutenção do foco, aprender a ouvir melhor, a incluir as pessoas nas suas falas, na comunicação. Então, vale muito a pena conhecer um pouco mais da metodologia. Para vocês conhecerem um pouco mais como é que funciona uma sessão de Action Learning, nós passamos por algumas etapas. Primeiro, a pessoa traz o problema nesse grupo de 4 a 8 pessoas. E às vezes me perguntam, Ângela, mas por que grupos de 4 a 8 pessoas? Por que não pode ser um grupo maior? Tem todo um porquê, tem todo um estudo para que aconteçam as sessões nessa quantidade de pessoas. Menos de 4 pessoas pode não ter tanta interação e não ter tanta disponibilidade de ideias, de cocriação de ideias. E mais do que 8 pessoas, pode acontecer de algumas não participarem tão ativamente. Então, normalmente as sessões acontecem de 4 a 8 pessoas. Quando temos grupos grandes, fazemos vários grupos concomitantes, vários grupos acontecendo simultaneamente, para que todos consigam passar e vivenciar a metodologia. Então a pessoa traz o seu problema, então ela tem um tempo para expor o problema, o grupo tem um tempo para entender qual é o problema, entender, explorar qual é o problema real, porque muitas vezes o problema trazido não é o problema
que de fato está acontecendo com a pessoa. E a gente identifica, e a própria pessoa identifica isso durante uma sessão de Action Learning. Depois tem um tempo para o estabelecimento do consenso. E o consenso acontece quando todo mundo identifica que está trabalhando no mesmo problema. Depois que todo mundo trabalha nesse problema, né, que existe o consenso, aí passamos para a etapa de busca de soluções e depois para o momento de aprendizagem. E para que aconteça a sessão de Action Learning, são indispensáveis 6 elementos. O primeiro é que existe um problema, como eu já disse, real, urgente, importante, que esteja sob a alçada dessa pessoa que o traz ou do grupo que está trabalhando junto, porque às vezes é um problema do grupo e alguém vai expor esse problema. Também é fundamental que existam questões, né? Então, o trabalho ele é pautado todo em perguntas. E todas as afirmações, todas as respostas que são dadas durante a sessão de Action Learning vão acontecer a partir dessas perguntas. Para acontecer uma sessão de Action Learning, são fundamentais 6 elementos, que eu vou contar para vocês quais são. O primeiro é que exista um problema real, urgente, importante, que esteja sob a alçada de quem traz o problema ou do grupo que está trabalhando junto. O trabalho é pautado em questões, então perguntas, esse é o segundo elemento. Qualquer afirmação numa sessão de Action Learning, ela só pode ser feita a partir de uma pergunta que foi realizada. Também é fundamental que exista o grupo de 4 a 8 pessoas que trabalhe junto no decorrer da sessão, e as sessões giram em torno de 1h30. Também é fundamental que exista o coach, que é a pessoa que vai garantir que a metodologia aconteça. O coach não se envolve na resolução do problema e ele está ali para garantir, além de garantir que a metodologia aconteça, ele intervém quando identifica uma oportunidade de aprendizagem no grupo. Também existe a aprendizagem, o elemento aprendizagem. Então, qualquer sessão de Action Learning tem um momento de compartilhamento das aprendizagens do grupo e qualquer sessão de Action Learning também estimula a ações. O problema sempre se mobiliza, sempre sai do lugar, ou ele toma um outro formato, ou as soluções acontecem a partir dali. Sempre reflexões novas a partir do problema acontecem depois de uma sessão de Action Learning. Eu quero destacar um elemento muito importante de uma sessão de Action Learning, que é a habilidade de fazer perguntas. A pergunta é um elemento fundamental na nossa comunicação. Desde criança nós fomos ensinados a ter boas respostas. E mais do que ter boas respostas, é muito importante termos boas perguntas, fazermos boas perguntas. Eu me lembro de uma formação que eu fiz e eu aprendi na época, eu tomei conhecimento de uma fala de um neurocientista que eu admiro muito, Eric Kandel, e ele contava que quando ele chegava da escola, com 6, 7 anos de idade, a mãe dele no portão perguntava, ao invés dela perguntar o que a professora te ensinou hoje, ela perguntava quais foram as perguntas diferentes que você fez hoje. Isso abre um mundo de possibilidades, porque hoje as nossas crianças, os nossos adolescentes são muito estimulados a serem mais questionadores. Isso é fundamental para o desenvolvimento das boas ideias. Então, a prática de fazer boas perguntas nos ajuda a fazer melhores reuniões, a terem uma melhor comunicação, a participarmos de uma maneira mais adequada de entrevistas, a nos comunicarmos melhor conosco mesmos e com as nossas equipes, com a nossa família. As boas perguntas, elas desafiam os nossos pressupostos, os nossos julgamentos, as nossas verdades, os nossos modelos mentais. Isso nos ajuda muito a abrir novos caminhos, porque para que a gente tenha boas respostas, é fundamental fazermos boas perguntas. Quero contar para vocês
que, como eu disse, o Action Learning já está no mundo, né? E no Brasil também, em diversas organizações, e também ele é trabalhado em vários grupos informais, grupos de mulheres, mesmo dentro das empresas. É um apoio muito grande para mulheres nesse contexto profissional, de alcance, de busca de novas posições de liderança, onde ela se apropria de todo o seu valor para encarar um mercado altamente competitivo. Então nós temos diversas experiências de mulheres que têm melhorado os seus relacionamentos interpessoais, na vida pessoal, na vida profissional, a partir de se apropriarem mais das suas habilidades de comunicação e de liderança, trabalhando com seus grupos, trabalhando com seu time e nas suas relações pessoais. Quero trazer para vocês o Action Learning na prática, né? Como foi que eu acompanhei algumas situações. Em uma organização onde a gestora de RH precisava apresentar para o time que eles teriam um benefício cortado em virtude de uma necessidade que a empresa estava passando, ela estava muito perdida em como realizar essa situação, como trazer essa comunicação para o time. E depois da sessão de Action Learning, ela se sentiu muito mais tranquila, porque várias soluções, várias ideias, várias sugestões foram trazidas para ela, ideias que ela nem imaginava, que trouxeram para ela uma tranquilidade para seguir os próximos passos com o time. Enfim, temos diversas situações das organizações, onde às vezes a questão é a comunicação entre o time que não flui, muitas vezes é como lidar com alguns desafios pessoais, com alguns desafios familiares, com a relação com o cônjuge ou com os filhos, às vezes a dificuldade de limite com os filhos, situações que são bastante comuns entre as mulheres, né? Já que nós estamos falando para um universo feminino, tem diversas inquietações. Às vezes são as situações de competitividade no trabalho, às vezes são situações de falta de colaboração no trabalho ou a necessidade de mais empatia. Em qualquer sessão de Action Learning, alguma solução ou o encaminhamento para uma solução acontece. E cada grupo trabalha de uma maneira. Em cada grupo, por mais que as situações possam ser muito parecidas entre um grupo e outro, sempre tem alguma diferença, porque cada grupo trabalha de uma maneira. E mesmo que eu esteja vivenciando uma situação igual ou muito similar a uma outra pessoa, o meu universo é diferente do outro. Então, as soluções são sempre diferentes, os insights que a pessoa tem são sempre muito diferentes umas das outras.